Agora começou. Beleza, então. Vai, começa aí. Vai fazer o dos técnicos mesmo? Os técnicos e do... Um só hoje? Não, vamos fazer primeiro dos técnicos, depois a gente vê, né? Tipo, a gente vai falar uns 20 minutinhos dos técnicos. Não, fala enquanto tiver o que falar, mano. Se foda. Não, vai falando. Quando vem, a gente tá falando porque o Titanic afundou. Fala do Titanic. Pauta pra quê, tipo assim, né? ó, o papo era pra ser futebol. Falar porque os músicos tinham que ficar tocando violento até afundar. Quem matou o John Lennon, né? Não, mas isso aí... Esse todo mundo já sabe. todo mundo já sabe. Acho que eu errei o famoso. Ele morreu esse tempo Acho que atrás. foi o fã dele, né? O fã Ele do morreu. Eu falei merda. Morreu agora. Não, por isso que eu falei, acho que um mês atrás o cara morreu. Foi um mês? Mais ou menos, né? Não vou saber. Pronto, agora eu vou ter que entrar no Google pra ver essa porra. Não foi, Foi velho. 45 dias e 12 horas Morreu de atrás. Covid, né? Caralho, o Demi tá com puta informação do caralho. Né? Quem matou? O Death Hot. Não lembro. Você não é dessa época. Mark David Chapman. Não, quem morreu foi aquele cara do... que era hippie lá. Era hippie, não era... É hippie, né? Vou lá saber quem Mano, tinha que assassinou um monte de gente lá, aquele casal. Charles Manson? Ele morreu? Morreu, mano. O cara que matou o John Lennon tá vivo ainda, tá Tá? preso. Então. Ele tentou apelar, Ele tá tentando sair, né? Acho que isso liberdade foi ele, constitucional, mas negado. Mas enfim, vamos lá. Coronavírus. Sabe quem morreu também? O Joãozinho da venda ali, da esquina. Ah, é? Que vem de sunga? Vem de suco. Tem um pacotinho com 3, tá ligado? Mas a sunga com surpresa ou sem surpresa? Sem surpresa. Não, é a sombra, não é o calçolo que ele fez. Calçolunga. Beleza, mano. Nossa, era pra ser de esporte, a gente tá falando de outra coisa. Cara, o meu celular foi pra lá. Minha filha levou lá pra dentro. Levou? Levou. Ah, mas eu tô com 9h07, horário de Brasília. Caralho, fechei. 7 horas? Não, mano. 7 horas. 9 horas. 9 horas. 21 horas. 21 horas, 7 minutos. Band Vale. Bom, parou. Vamos lá. Salve, Geraldinos. Muito bem-vindo a mais um vídeo. Estamos retornando aqui agora com as gravações. Comigo hoje, Diego e Jefferson. Boa noite, galera. Fala, galera. Boa noite. Bom, no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a situação dos técnicos de futebol no Brasil, a questão da alta rotatividade nos cargos, e a gente já volta. Aqui é geral, onde fica o Geraldino. Beleza. Tivemos agora, hoje, para falar a verdade, a demissão do... Esqueci o nome. Do Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras. Como diz o Jefinho, tinha muito palmeirense dando F5, esperando a notícia dele ser demitido. Ficou até Passou 6 horas da da hora. manhã no lote 5 lá. E realmente aconteceu. E assim, eu já vou começar dando a minha opinião. Eu achei precipitado. Ele soltou um vídeo se despedindo do Palmeiras e tal. Você achou precipitada A demissão. A demissão? A demissão. Ah, só pra lembrar, o Diego ele vai ser a favor porque ele é palmeirense, tá? Não, mas Ele é isento ali. esse é o primeiro... Palpite com negócio técnico, né? Não, Sem clubismo. Sem o coração. Não, aqui é 100% clubista. Pior que você é mesmo. Ele é. Não dá pra Não tem discutir jeito. esse cara, mas- não. Mas voltando, eu achei precipitado porque ele mesmo fala no vídeo de despedida dele. Eu tô a um jogo de confirmar a melhor campanha geral da Libertadores. O cara foi campeão paulista, campeão da Florida Cup, mas isso aí também não quer dizer porra nenhuma. E tá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Ele teve 3 resultados, 3 derrotas seguidas, entre elas um clássico, que pesa,
Mas, sinceramente, eu achei que não era hora de mandar embora. Você falou da liderança na Libertadores. Isso aí não quer dizer muita coisa. Nos últimos 4, 5 anos que o Palmeiras vem disputando a Libertadores aí sequencialmente, os times em 3 ou 4 oportunidades veio a classificar com a liderança geral. E a gente viu o que aconteceu no mata-mata aí. Eliminações. Não, tudo bem. Você quer prever o futuro? São dois campeonatos diferentes. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: não adianta você. É muito importante ser o líder geral, mas é mais importante você estar jogando bem. E eu não tava convencendo. Mas ele é líder geral porque ele tá jogando Não, bem, cara. Não, isso nem sempre. Isso envolve... É Sim, cara. Não, isso nem sempre. Porque, por exemplo, ainda mais na Libertadores, se você pega um grupo com times mais fáceis, a tendência é você ser líder do grupo. Aí, por exemplo, Exato. se você fala pra mim, o River Palmeiras Plate... não é um grupo difícil. Se você fala pra mim, o River Plate saiu do grupo da Libertadores 2020 como líder geral. Aí beleza, porque era um Exato. grupo que, pô, Forte, né? era um grupo forte. Tinha um time que era o binacional e o São Paulo, que acabou sendo um vexame também. Mas na teoria era um grupo forte. No grupo do Palmeiras não tem nenhum campeão da Libertadores. Tem um time da segunda divisão. O grupo do Palmeiras é o Palmeiras, o Bolívar, Tigres e Guarani do Paraguai. Bem fraco. Guarani, um salve pro Guarani do Paraguai. Terror de um time aí. Mas... Então, são 3 times... O Tigres também. São 3 times sem expressão alguma. Ah, mas o Tigres é mexicano. O mexicano sempre causa Não, o Tigres do México. Não é o Tigres do México, não. É o Tigres... O time mexicano nem participa mais da Libertadores. Não, Não é o que jogou com o São Paulo, que abandonou o jogo lá? Isso, é esse Tigres mesmo, aí. é esse mesmo. Então, são times, obviamente, sem desmerecer, mas que é obrigação de qualquer time grande brasileiro ganhar. Assim, Mas é que negócio, cara. O campeonato eu não tô falando brasileiro- que... Cara, o campeonato brasileiro é um campeonato difícil, cara. Você vê o Flamengo. O Flamengo já tava perdendo no começo. Imagina se fosse o Palmeiras, no caso do Palmeiras, em 3 jogos. Não, você tá falando de ruim. brasileiro ou Libertadores? Não sei, cara, Tá falando de Libertadores, não, por Não, exemplo. mas, por exemplo, a demissão do Luxemburgo foi devido As às derrotas no do brasileiro. Ah, tá, certo. Imagina o Flamengo, que não conseguia vencer. Mas, no Não, você não precisa ir muito campeonato. longe. Imagina o São Paulo. É, São Paulo já teria. Tá certo que por mim já teria já mandado Então, o Diniz ir embora. Mas- Na verdade eu queria manter ele, cara. É uma opinião padrão da torcida de São Paulo também, que já passou da hora do Diniz. Pelo menos a maioria dos Não. meus amigos são paulinos são Eu sou a São favor Paulino, da... cara. Não sei. São a favor da demissão Ah, dele. E o que você é? Você é a favor Então, ou... você não é meu amigo? Você é a favor... Foi mal. Você é a favor ou você é contra? Não, mano, eu acho que tinha que manter ele mais um pouco, mano. Mas enfim, rapidão, não querendo te cortar já cortando, só pra finalizar o Não assunto, é amigo, então. o assunto do Luxemburgo. Não, desculpa, cara. Você é muito meu amigo. Só pra gente finalizar o assunto do Luxemburgo, o time do Palmeiras não vem jogando bem já faz algum tempo. O título paulista é importantíssimo. A gente comemorou muito em cima do maior rival. Porém, o título veio pra jogar água em uma fogueira que já estava se formando ali, entendeu? Porque o time não tem posse de bola, o setor de criação não funciona, o Palmeiras não tem meia criativo, aquele meia armador, não tem nenhum jogador que cumpra essa função. Os jogadores que vieram para cumprir, Lucas Lima, Zé Rafael, Scarpa, Rafael Veiga, não rendem, como você mesmo disse, é triste. Não sei se é falta de vontade, mas o certo é que não deram certo. Mas será que o elenco gosta do Luxemburgo? Então, Aí entra foi aquela polêmica, né? essa é uma questão que foi levantada aí, mas é uma questão que foi levantada agora de 4, 5 dias pra cá. Mas sinceramente, Porque não tinha depois do que aconteceu com o Cruzeiro e o Rogério Ceni, se fosse o caso do vestiário tá forçando a saída dele, você acha que ainda mais um cara do cacife do Lucha, você acha que na hora de sair ele não ia falar, mano, eu tô saindo porque me botaram pra fora, porque... Eu acho que o São Paulo, o Rogério abriu precedente pra isso, tá ligado? Como assim? Tipo, eu acho que agora, se o técnico perceber que tem treta dentro do vestiário pra sair, o cara vai jogar merda no ventilador, entendeu? Ah, mano, depende, né, mano? Não sei se...
Agora, vamos ver quem que O Rogério vem. sempre foi bocudo, né, mano? Sempre lhe falou na cara, né? Inclusive da diretoria de São Paulo. Ele nunca... Ele sempre foi muito. A saída dele do São Paulo, ele fala, eu saí daqui, enquanto esse cara estiver aí, eu não volto. Ele sempre foi um profissional. Até quando ele íntegro, jogava lá, né? ele nunca foi Não, bateu. nesse quesito aí, ele é foda. Agora. Com o técnico também ele é foda. Não, como técnico, ele tá fazendo Ele um tá. trabalho bom pra caramba. E vai Né? melhorar muito ainda, cara. Vai. Aprendizado aí. Agora no mercado a gente tem aí, né, só, pelo menos no mercado brasileiro, tem uns medalhões aí. O Argel Fux. Não, então, Eu eu ia tava comentar, falando, eu ia Argel. comentar sobre isso. Hoje a gente estava comentando sobre o Cruzeiro tá recebendo diversos não de vários Isso. técnicos. Aí o Jefferson sugeriu, pô, contrata o cara que foi técnico do Guará. Quem? O Argel Fux? Ele falou, o Argel. Eu falei, meu, você tá de sacanagem, né? Ué, mano, é o que Tá sobrando. confundindo o Não, Cruzeiro eu fui com- ver o histórico do Argel. Tem ano que ele treinou 3 times diferentes no mesmo ano. Acho Caiu que você com os 3. Não, eu acho que não chega até. Mas, tipo, se eu não me engano, foi 2018. Ele treinou 3 técnicos, 3 times no ano de 2018, tá ligado? Agora a gente tem um mercado brasileiro que não inspira nenhuma confiança, né? Ainda mais com essa moda de técnico gringo. Se a gente pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, Os Os times gringos lá de tão cima na frente, é o Inter lá. do Eduardo Cudê, o Galo do Sampaoli, os dois argentinos, e o Flamengo com o espanhol Domé Torrente, né? O Torre, sei lá como é que Ó, fala. pra vocês terem uma ideia, eu procurei aqui agora. No Brasileiro de 2020, a gente tá na 15ª ou 16ª rodada. Teve a 15ª, tá fechando agora. Inclusive o Flamengo tá perdendo pro Bragantino. Tá perdendo? Aí, ó, falei, né? O Bragantino voando. Bragantino precisando Mas- dessa vitória, cara. Tá lá embaixo. 1-0 Bragantino. Mas é que negócio, o Flamengo, Será que vai vingar? O Flamengo voltou com aquele futebol do ano passado. Começa a perder, quando vê ele vira. Mas sabe o que foi importante também no caso do Flamengo? Eu acho que, pelo menos, vamos supor, se fosse no caso do Palmeiras, já teriam mandado esse técnico espanhol embora. Acho que no Flamengo foi importante o tempo que deram pro cara. Então, cara, é o mesmo caso Deram- é o deram que eu um tava bom falando tempo. do Não, Luxemburgo, mas cara. tudo bem, Não, cara. mas o Luxemburgo não tem como comparar. O tempo que o cara teve, o tempo que o Luxemburgo teve. O Luxemburgo teve 4, 5 vezes mais tempo que ele. Agora o espanhol tá... Já tá no segundo tempo já do Flamengo. Mano. Tá no segundo tempo. Só pra pontuar aqui, ó. Eu procurei aqui quantas trocas de técnicos teve no Brasileiro de 2020. Até agora foram 33. Pô, tem mais técnicos Do que time. São 20 times com alguém 33 tá trocando técnicos. mais de... Se eu não o me Cruzeiro engano- já trocou se eu não 2 me ou 3 engano- vezes, o Ceará já trocou. Não, mas tá falando o quê? Da Série A? Não, do brasileiro de uma forma geral, Ah, de não tudo? só a Série A. Ah, tá. Se eu não me engano, contabilizando as duas, a Série A e a Série B, o único time que mantém o técnico já há um bom tempo é o Grêmio com o Renato Gaúcho. E o São Paulo, que o E o São Diniz Paulo, vem o desde Diniz o já ano vai para uns passado. 2 anos, né? Desde o ano passado. Não, ele fez um ano agora. Não, então, foi? desde o ano passado, desde fez um 2019. fez um ano. Ele assumiu, se eu não me engano, meio de Setembro, 2019. Foi setembro? Alguma coisa assim. É. Eu tô vendo aqui, ó, dos 34 que tem aqui, o que aconteceu? Tem duas trocas do Flamengo, porque eles identificaram a saída do Jorge Jesus e a chegada do Torrente. E eu acho que 2 do Cruzeiro. Então, de 34 para 31 e depois mais 2, 29. São 29 trocas de técnico, cara. O Atlético muita coisa, Goianiense, né? É o muita Atlético coisa. Goianiense, por exemplo, Não, já vai pro 3º técnico. Tanto é, Porque Outra coisa- começou com o Cristóvão, É. passou pro Mancini, aí agora o Mancini saiu para ir pro Corinthians, eles vão ter que contratar Outra coisa que a gente novo tava técnico. falando também, Essa lá, dança- a comparação com na Europa, né? Lá é totalmente diferente. O técnico fica a cultura é diferente. 2, 3, a cultura 4. no- Muito. Não, Diferença. aqui, Dá por exemplo, tempo. a gente tá falando do Palmeiras. Aqui, time grande, se o cara ficar, se o cara durar um ano sem ganhar título, Já, ele já começa o segundo com o nego pedindo Muito a cabeça pressionado, dele. muito. Se ele não ganha o estadual, tchau, no brasileiro é outro. Entendeu? não, mas é que negócio, cara. Se o contratou, você tem. E tem aquele contrato, mano, no mínimo tem que cumprir o contrato. Deixa o cara
trabalhar, entendeu? Esse negócio de ficar trocando de técnico. Por exemplo, um cara que eu acho que foi precipitado também terem mandado ele embora foi o Corinthians ter mandado Verdade. o Thiago Nunes. Dos técnicos que estão disponíveis Não hoje tô no de mercado, nada, eu acho que o Thiago Nunes é o mais cara. promissor. Não, pelo contrário, só cagou. Porque, por exemplo, você manda o Muda cara totalmente, embora, se você já não tem outro pra botar logo em seguida, acontece o que aconteceu. Ficou com o interino, o cara ficou altos e baixos, o time caiu, foi lá na zona de rebaixamento. O interino também pareceu que não soube mexer com o brilho dos jogadores, que os jogadores já entravam em campo derrotados, pelo menos muitos corintianos estavam reclamando disso aí, cara. Então, Os aí caras tavam- agora chegou o Mancini, ganhou 1 a 0. Vocês chegaram a ver o Vamos ver se vídeo de consegue Boa manter. Tarde do Mancini? Não. Não sei se vocês viram. O Mancini chegou no primeiro dia lá pra conhecer a galera lá do Corinthians. Aí ele... Boa tarde, pessoal. Aí os caras, maior clima de boa tarde. Nossa. Aí ele, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ah, agora sim. Foi desse jeito, cara. Os caras até salvaram. Eu vi no Twitter essa porra Não, aí. então, mas por exemplo... Teve o Corinthians lá? Não, eu vi no Twitter. Não sei Quem gravou? Era esse vídeo que eu vi era uns 10 segundos. Só pegaram essa partezinha e colocaram lá. Tipo, pra mostrar a animação que os caras estavam pra jogar, entendeu? O clima que os O caras clima É horrível. igual quando o professor chega na sala de aula, né? Boa tarde, a gente fica lá. exatamente. Dia de prova, então, né? Que ele veio prova, boa essa, tarde. essa dança das cadeiras aí atrapalha bastante os técnicos estrangeiros que hoje estão em alta a vir pro futebol brasileiro. Eu tava vendo quem tá cotado no caso do Palmeiras para assumir, pelo menos estrangeiro, é o técnico do Del Valle, o Miguel Ángel Ramírez, e o técnico do Vélez, que é o Gabriel Heinz, acho que é assim que fala, não sei se é Heinz ou Heinz, que é ex-seleção argentina, Copa do Mundo 2006-2010, Foi jogador, né? ídolo ele é Lateral ídolo do esquerdo, Manchester se não me United, engano. disso, acho que ele começou como zagueiro, foi pra lateral, e ele tá fazendo um trabalho, eu tava lendo que lá a imprensa argentina já tá dando ele como certo daqui a algum tempo nos campeonatos da UEFA, porque ele joga de uma forma ofensiva, ele foi aluno do Bielsa, o Louco Bielsa. E ele tá sendo muito elogiado. Cara, você lembrou do Bielsa, agora eu vou te cortar E só pra finalizar, e os dois não estão com o pé atrás dessa dança das cadeiras, pelo que já estão falando, que eles não querem vir pra ficar 5 jogos, você começar a empatar, perder, ser pressionado e sair, entendeu? Eles querem fazer um trabalho duradouro. Eles querem tempo pra trabalhar, né? E se der tempo, é bem capaz dos caras vingar, viu? Duas coisas que eu tenho pra falar. Primeiro, você lembrou do Bielsa? O Bielsa tem um caso curioso, não sei se você sabe. No ano passado... Ah, sei sim, ele subiu com o Leeds, Não, ele né, da não terceira. subiu. Ele não subiu por conta de um fair play que ele obrigou o time dele a fazer. Ah, não, isso eu não tava sabendo. Eu vi que ele pegou o Leeds, acho que na terceira, subiu pra segunda e agora subiu pra primeira. Ele subiu, acho que duas vezes seguidas. Mas nessa Eu li de agora subir, teve uma que... Porque lá a ascensão é diferente daqui. Lá, por exemplo, quando você está na Championship, que é a segunda divisão, para você ir para a Premier League, você tem que ser ou o primeiro ou o segundo do campeonato. O terceiro, o quarto e o quinto disputam um quadrangular com o 17º ou 16º da primeira divisão. Quem ganhar esse quadrangular fica com a vaga Então, na quer primeira dizer divisão. que até os times da Premier ainda tem uma chance de não cair, de Não, permanecer. assim, o 20º e o 19º cai direto. E os dois... O 18º legal isso aí, disputa com os três, vamos dizer assim, o terceiro, o quarto e o quinto da segunda Da divisão. hora. Quem ganhar esse quadrangular fica com a vaga na primeira divisão. E aí eu não lembro o que aconteceu lá. Se eu não me engano, fizeram uma estátua dele, né, do Bielsa lá no Leeds. Isso. Acho que fizeram uma estátua. O cara Mas é isso que eu vou falar. Se ele é um técnico brasileiro, faz uma merda dessa, por exemplo. Pô, o time precisa ganhar pra subir. Lembra O cara que o obriga Rodrigo o time Caio a fazer fez um fair play. no Corinthians São Paulo, que o Rodrigo Caio fez? Lembro. Nossa, a torcida queria a cabeça do Rodrigo Caio. Naquele lance foi com o Jô, Não, né? ali ele Eu decretou não a lembro saída muito dele bem de São se era Paulo. toque de Depois mão. daquilo ali, ele afundou no São Paulo até E ser ele trocado sempre com o jogou Flamengo. bem, cara, mas Não, não dá certo. Ah, você não gosta? Eu Eu acho não assim, gosto do Rodrigo eu Caio. acho que ele não tem tamanho pra zagueiro, mas ele tem um bom futebol, cara. Rodrigo Caio. Não, mas o Ele Rodrigo é- Caio, ele é originalmente, ele não é franzininho. zagueiro.
O Rodrigo Ele Caio, não joga mais zagueiro? o Rodrigo Caio no São Paulo, ele na base ele jogava de volante. Mas Ele ele- subiu não, pro ele principal subiu como zagueiro. volante. Não, ele Não. subiu como Mas volante. foi recuado, então. Não, depois ele pediu pra ser Ah, recuado. sim. Porque ele é louco, né? Mas... Ele é louco, porque ele não tem estatura, Não, cara. Né, não tem franzininho, peso, né? muito franzino. E uma Não outra assusta- coisa. Ou seja, não assusta ninguém. A gente Mas- estava falando da questão Acho que ele joga bem. de na Europa ser diferente. Um dos exemplos que eu dei pro Jefferson hoje à tarde, a hora que a gente estava conversando, foi o Klopp. O Klopp tá no Liverpool, ele passou 3, 4 anos sem ganhar nada. Meu, Verdade. no 4º ou 5º ano foi campeão da Champions, foi campeão Mundial. da Liga, coisa que o Liverpool não Premier. ganhava há 30 e poucos anos já. Então, assim, Tem que dar- e detalhe, tem que e dar com- tempo pra trabalhar. e com um time que o cara tem investimento, entendeu? Verdade. Não é qualquer time da Inglaterra, o cara tá num time gigante da Inglaterra. E Hoje eu acho não que ele é ganha o nada. técnico número 1 no mundo, é o Klopp, né? Em questão de Cara, eu futebol acho bem ele muito jogado, bom de pra montar resultado. time. Ele é o cara que tira É. leite de pedra. Nem sempre ele tem o melhor time no papel, mas ele tem o melhor time em campo, tá Exato, é o ligado? que ele fez com o Borussia Entendeu? na época de ouro do Borussia, né? Não, e não só com o Borussia, com o próprio Liverpool no começo. Meu, quem que apostava em Salah, É. em Mané, o cara fez os caras jogar, entendeu? Firmino. Firmino só joga lá. O dente dele só brilha lá, né? É, então é O só sorriso dele. o sorriso dele só aparece na Inglaterra. E ó, que sorriso, né? Porque os dentes são brancos. Tem mais dente do que boca, mano. Mas assim, a gente tá discutindo. São Paulo é um dos times que tá remando contra a maré, cara. Tipo, por mais que a gente, torcedor, eu pelo menos. Ó, eu vendo Eu de sou um dos fora, que sou a favor eu do vendo de Diniz fora- ter sido mandado embora. eu acho que São Paulo Mas agora... pra pegar quem? É isso que Eu tá, acho, né? eu acho que o time de São Paulo, pelo menos, o jogo do São Paulo tá numa crescente. Pelo menos eu olhando, eu não assisto todos os jogos do São Paulo, na verdade assisti esse contra o Palmeiras na penúltima rodada e vi os lances agora do último jogo contra o Fortaleza. Eu acho que tá numa crescente. Cara, eu acho que assim. Depois O que foda mudou- do depois Diniz, que- o foda do não, Diniz é depois que na hora do vamos ver, ele faz merda, né? Não, cara, é que negócio. O Diniz, ele inventou de colocar o Léo lá como zagueiro, tirou o Bruno Alves. Meu, desmontou tudo ali, cara. Desmontou o meio de campo ali. O Hernandes Tipo, quase não entra cara, mais, né? Não. Não, é. Nunca mais vi o Hernandes, o lance do Não, Hernandes. acho que faz uns 3 jogos que ele não entra, cara. Uns 3 ou 4. É. Mas. Aquele Pablo também parece que saiu do Não, time, né? Pa- Porque Não, mas o saiu. Pablo tem entrado. aquele Ele- moleque que jogou contra o ele Palmeiras, entra e- o tal do Brenner. Brenner, Não, mas ele. moleque é bom, viu? Ele é bom. Moleque é O bom. Pablo entra e não toca na bola, né, cara? Você já percebeu? É. Tipo, o cara só fica ali só pra preencher. Mas olha só, ó, duas coisas. O Primeiro, Brenner deitou em cima do Felipe Melo, cara. Deitou. por que eu sou contra o Diniz? Por 2 motivos. Primeiro, essa patifaria dele de ser professor Pardal. O cara quer botar o zagueiro na lateral, o lateral na zaga, Não, lateral no meio, né? o meio de centroavante, Ué. o centroavante de lateral esquerdo. Olha o que último- aconteceu com o último Palmeiras. gol- Olha o que aconteceu com o Palmeiras contra o São Paulo. O Luxemburgo já tinha feito as 5 substituições, acho que com 10 minutos do segundo tempo. O Luan, zagueiro, se machucou, sem condição de jogo, tinha que sair, não tinha mais substituição. Tinha. O que ele fez? Ele botou o zagueiro de centroavante, só para fazer número. O volante foi para zagueiro e o centroavante, que é o Luiz Adriano, foi para meia. O time ficou uma bagunça. Ainda Não, mas estava olha 1 a só, 0. não, mas tudo bem. Nisso, mas- o São Paulo fez o segundo e dominou, com chance de fazer o terceiro e o quarto. Não, tudo bem, mas podia aí ampliar, tudo mas- bem. Mas aí, Mas por uma exemplo, falta- não, o Luiz a Adriano. falta O de- Luiz Adriano originalmente não é atacante. Ele, Não, ele ele é começou no centroavante. meio. Não, o Luiz Ele Adriano pode ter era meio. começado no meio lá No no Shakhtar, Inter. Quando por saiu exemplo, no ele jogava Shakhtar, de meio. Ele era atacante. No Shakhtar ele era atacante. Só se for no final agora. Não, tanto é que ele tem uma média de gol fodida. Tipo, Ah, mas também lá ele tem tem. uns 180 jogos e 150 Eu gols. queria falar 180 anos, falei, pô. Não, ele tem. Não, né, Ele é tem- mais. É mais que isso. Ele tem uns. Ele ficou lá muito tempo, não é 180. Esse pai é 280 e. Eu sei que ele tem. Ele tem muito gol pro número de jogos que ele tem, entendeu? Ah, fez 0 que eu gol aí, tava ó. falando? Gol Do do Flamengo. Flamengo. Flamengo? 1x1. O que eu tava falando mesmo? Tava 1x0 pro. Ah, Tava então 1 a 0. tá falando do último gol do São Paulo, foi o gol de empate. Meu, saiu aquele gol porque o Daniel Alves tava de lateral.
Ele que foi ele que... De qual jogo você tá falando? contra Palmeiras? Não, contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. Ah, sim. O último que Foi o cruzou Gabriel Sara dá o e calcanhar. o Brenner fez o gol. Sim, sim. Meu, o Daniel Alves, eu não sei se é o técnico que fala... Não, ali é ele que é quer. Ele que, É ele que cara, quer. Ele que quer. Mas por quê? Não dá pra entender, cara, um negócio desse. O cara, a vida inteira jogou ali de lateral. É um ótimo lateral na seleção. Sempre foi um ótimo lateral, mas... É o Daniel agora quem Alves. inventa... Então, mas aí, isso aí, desde quando ele veio pro São Paulo, ele deixou muito claro. Eu vou Que pro ele São queria Paulo, jogar no meio, né? eu quero ir jogar no meio porque eu quero tentar uma vaga pra disputar a próxima Copa do Mundo. Porque assim, na cabeça dele, eu acho que ele entende que como lateral ele já não tem mais vaga. velocidade, Entendeu? é. Pensando no mas futuro no- dele, no fim não vai ele dar não nenhum, pensou nenhum. errado. Não, Pensando pra na- mim vendo só o pensou. lado dele, eu acho que ele não pensou Não, errado. pra mim pensou. Porque, por exemplo, se você pegar... Agora pro São Paulo, esse cara Se não- você ele- pensar em nível de seleção brasileira, a concorrência para você entrar no meio de campo é muito maior do que a concorrência para você entrar na lateral direita. Mas com o passar do tempo, ele já não ele já terminou sem tanta velocidade na seleção, né? Ele já não estava mais no auge, no auge do vigor físico. Não, é. E lateral precisa ter muita velocidade, cara. Ainda mais hoje que o Pô, futebol Léo, dinâmico. não, o Cafu jogou até 40 anos e, meu, tá certo que o Cafu era Cafu, igual né? aquele cara que tava no Cafu é Palmeiras Cafu. lá, o O Zé Roberto. Zé Roberto. É. Os caras tinham um nível físico Eu acho que eu acho diferenciado. que a gente tá falando de jogador um nível acima do Daniel Alves, o caso do Cafu e Zé Roberto. Não, O sim. Daniel, ele é craque, foi craque, né? Ainda é um bom, ótimo jogador. Só que sem velocidade na lateral não dá não. Eu acho que Mas, por exemplo, pensando o no lado Rafinha, dele, ele pensou certo. o Rafinha que jogou no Mas Flamengo pro em São Paulo 2019. não vai servir não. O Rafinha nunca foi um O Rafinha cara de que jogou velocidade. no Flamengo? É, o lateral. Sim. É que você Ele falou no nunca São Paulo, ele nunca foi um confundi. cara de velocidade. E ele era lateral direito mas a não é vida inteira. Não é à toa que ele comeu banco no Bayern, né? Ele entrava um joguinho ou outro. A turma Que até zoava isso? ele. Entrava um joguinho No ou outro no comecinho do final. Bayern, no comecinho do Bayern, ele era titular. Depois, um pouco antes da metade, ele ficou o quê? 5 anos no Bayern. Ele jogou 1 ano e meio, 2 anos de titular. Isso, É. puxa aí os dados dele. É isso que eu tô vendo. Ele queimou, tinha até essa zoeira com ele lá, porque ele Mas aqui ele tá... ficou muito na reserva do Bayern. Entre 2011 e 2019, tá dizendo que ele tem 266 jogos, mas não tem Então, cara, por Geral- ano. Mas jogos É. mesmo no banco. contabiliza, vai contar, né? contabiliza. Não, acho que aqui não. Acho que Conta, não. Contabiliza aí, conta, aí conta contabiliza, sim, sim. Você tá no jogo. Tem um outro site, putz, tem que ver qual que é, acho que é, não sei se é Footstats, qual que é, que ele deve marcar essas coisas. Mas assim, o Jason, o Rafinha no Flamengo, ele deu certo por causa do time, né? Não, sim. Completava, sim. né? Completava. Um completava o outro Porque ali, na se ele verdade, entra né? num time mais ou menos, São Paulo. tendo que defender, tendo que atacar toda hora, aquele time bagunçado, sem uma tática definida, ele ia se fuder, cara. Não, e Ele vamos ia se fuder. combinar. O futebol brasileiro, na Se fuder. verdade, ele é nivelado por baixo. Por baixo, lógico. Qualquer time A gente- que monte um time a- de mediano pra bom, o cara já se já se destaca, destaca, entendeu? verdade. Hoje a gente tem, acho que, 2 times se destacando aí, né? Porque, sem contar o Flamengo, que já tá numa fase boa faz tempo, a gente tem o Inter jogando muito bem e o Galo jogando bem também. O resto é tudo igual o jogo. Mas cara. o Galo, Você assiste jogo do Palmeiras, Não, o Galo tá, o do- São Paulo faz um... São Paulo, ele, Não, é isso que eu tô ele falando. tirou leite de pé do É. ano passado no Santos. Na hora que É, deram, eu falei, sem na hora que elenco, deram um time... Sem elenco, Exatamente. sem dinheiro, sem nada, ele conseguiu... Então, e o time do foi- Galo foi em ainda segundo. não Foi é 100%. o Santos ficou não em é uma segundo, maravilha foi? o time do Galo. É. O Galo tem o Keno, o Guilherme Arana e o tal do Guga, que são 3 jogadores aí top, né? O resto é time mediano. O cara ele ainda tá não, tirando ele leite é- de tá, pedra. continua. Mas é melhor que o time do Santos no ano passado. Não, muito É melhor, melhor. muito melhor. Muito melhor. Então, tô O falando. Santos só tinha o baixinho lá que jogava e o volante lá, o É. Sanches, né? Que hoje também parece estar embaixo. Agora o Santos deu bom e por causa do Marinho, né? Contratou. Puta, como joga esse cara? Joga O velho? demais. Marinho joga muito. Joga Joga muito, cara. mais. Pra mim, merecia uma vaga na seleção. Ah, faz tempo, cara. Faz tempo. Ia dar até gosto, ó. Você sabe que eu já perdi, faz muito tempo que eu perdi o gosto de torcer pela seleção. Eu nem faço questão mais de assistir o jogo. Às vezes eu olho ali os melhores momentos, só pra ver quem tá.
Se os caras começam a convocar jogador no estilo do Marinho, que tá se destacando aqui no futebol brasileiro, eu acho que começa a resgatar o torcedor que tava meio... Não, você não precisa ir muito longe. A gente falou do Firmino aqui. Esses 2 jogos da eliminatória que teve essa semana que passou, Se tivesse o Marinho, o Firmino não fez nada. fez né? nada, é. Principalmente no jogo contra o Peru. Não, Contra a eu acho Bolívia que ainda além vai, deles porque não foi tá- 5-0, além todo de- mundo jogou bem. Eu acho que são jogador também sem identificação. Os caras Não, mas eu acho que parece não, cara. Acho que isso aí não sei. pega muito, não. Mas assim, eu acho que ali, ainda mais o Tite que prega essa política de tem que ir quem tá jogando bem. Meu, se fosse assim, o Marinho era o primeiro a ser convocado, tem velho. muito Porque o cara tá empresário metendo ali, gol tem de muito tudo quanto é empresário, jeito. Com certeza. Não, mas sempre tem, cara. Isso aí não é de hoje, não. O empresário fala, Não é de hoje, o não. Gabriel Menino, que é essa cria da base do Palmeiras. O moleque joga bem, tem um futuro muito promissor. Ele, o Patrick de Paula, acho que o Patrick de Paula tá até um pouco acima dele. Pô, tá muito assim. Tá muito acima, né? Então. Mas por que foi o Menino e não foi o de Paula? Eu não posso estar falando abobrinha, mas vamos pegar quem que é o empresário do Menino, quem que é. Isso aí é empresário, cara, porque leva o pra moleque pra valorizar, seleção. é pra Leva o moleque pra valorizar, seleção. é. Os clubes. Aí agora já Os entra clu- naquele tema lá. Os clubes europeus O já, time já fica de olho, tá ligado? O jogadores- Ajax da vida que ama pelo menos. Não, mas Os Os assim. jogadores pode são ver um desvalorizados jogador- ou não são? Não, com Valoriza, certeza. tá Isso ligado? aí é assunto para outro vídeo. Mas É. eu já adianto minha resposta que sim. O É, futebol isso é. brasileiro não sabe vender, velho. É. Aí O time chama- brasileiro vende porque precisa vender, Eu achei, porque precisa tipo, fazer dinheiro. Eu tô gostando de ver o menino, o crescimento dele e tal, do Gabriel Menino, mas eu acho que nada a ver essa convocação dele. Nada a ver, cara. É pra ele começar a se acostumar com a seleção brasileira. Ué, Que foi então, vai se então, ferrar. né? Então, Chama. ele tá jogando na seleção brasileira vem na seleção a molecada base, joga né? Na desde base. a base, sub-15, sub-16, já tá acostumado com o ambiente. Isso aí leva por causa de empresário mesmo. Tem outra explicação. Mas voltando ao assunto dos técnicos. Vocês acham que uma regra de, por exemplo, limitar o número de técnicos para um time durante o Campeonato Brasileiro seria uma solução? Eu acho que não, cara. Porque Eu tem que também ter, não acho tem que legal ter- isso, não. os times têm que ter liberdade. Porque Isso aí se você você tá- colocar uma regra, tipo um bloqueio, digamos, uma censura pra não De poder... contratação. É. Isso aí é bicho. Cada clube sabe, porque o time- sabe do seu, vamos seu supor, destino e vai arcar É com aquele ele. negócio, o time, vamos supor, é uma empresa. É uma Mas empresa. imagina você falar pra empresa que você não pode fazer tal coisa. Você Não, não isso aí pode, é- você Não, pode- mas isso tem que deixar no aberto. futebol já existe, Você- por exemplo. você Você não não pode pode- contratar mais do que Você sei não lá, pode- 3, 4 Você estrangeiros. não pode trocar os seus funcionários. Tipo, eu não gosto desses funcionários, vou mandar ele embora e eu quero um outro que acho que vai render, entendeu? Eu acho que tinha que ter a liberdade, mas o que tem que ter é uma reeducação de todos os diretores, para poder organizar melhor os seus times. É igual o Palmeiras falou, que está querendo um técnico com conceito. Mas qual é o conceito que o Palmeiras quer? Qual que é a discussão que tem? Segundo o Banana lá do nosso presidente, ele quer um time com posse de bola, com toque de bola, um time Mas agora Leva o ofensivo. Diniz. Leva o Diniz. Então, não, muito obrigado. O Diniz, É só o pular o Diniz- muro, é, pô. Pô, mas não, quanto tempo pior, ele, né? mas quanto tempo que ele tá lá? Diniz não dá não, cara. Quanto tempo que ele tá lá? Faz quanto tempo que ele tá O lá? Gagliotti ele assumiu em Foi 2017. Então, é agora que ele quer descobrir um conceito pro Então, Palmeiras? ele tá querendo. Ele já Então, já mas caiu olha o só. Felipão, já caiu o Roger, já caiu o Eduardo Batista, Ué? já caiu Mas o todos Alberto esses eram Valentim. conceitos? Roger- Então, nenhum Uhum. serviu. Ué, não serviu por quê? Luxemburgo e quem mais? E o Mano Menezes, que também foi um desastre também. O Cuca também. O Cuca também, bem lembrado, o Cuca. O Cuca. Tá, mas O aí. Cuca você só jogava bem quando ele punha a calça roxa, né? Mas aí- Tinha essa, Tinha essa dica da mística, calça. né? Aí não, a turma gosta de ganhar dinheiro, né? Eu lembro que eu fui lá no estádio assistir. Aí eu tô vendo. Os caras vendendo calça eu tô vendo roxa. uns torcedores com calça roxa. Calça Aí do vi na loja lá, Restart, mano. Da Restart. Calça da sorte Cuca. Era calça roxa lá, R$399. Os caras comprou pra fazer prova E do tem Enem. trouxa mano. que comprou. Tem trouxa que comprou. É pra fazer prova do Enem, pra passar no concurso Tem da gente que compra polícia. sunga É de ombro. possível, cara. Cara, mas olha só. Você falou um negócio de conceito. A gente comentou sobre o Rogério Ceni. Uma das coisas que o Rogério tentou implementar no São Paulo foi essa questão de a política do time principal ser replicada na base
de uma forma que o cara que, É o que o que Barcelona sobe faz, da né? base, o cara já tá sabe ali. já Pô, te fazer. É, É o famoso barcelonismo, né? Que os caras isso, falam. o cara sobe e já sobe sabendo como é que se joga, É. entendeu? O cara Como jogar que a no torcida- sub-20 ou o cara jogar no É, é a profissional, mesma coisa, só vai já mudar vai- os jogadores, Só vai porque mudar os jogadores. A o estilo tática, de jogo é o plano mesmo. tático é o mesmo. É. No Barcelona a gente vê muito isso. Via, né? É, verdade. Nos times ingleses também, eles estão padronizando isso aí. Mas assim, sinceramente, eu acho que aqui no Brasil é coisa pra gente não ver. Se esse tipo de mudança que a gente tá comentando aqui é coisa que, Eu também enquanto não a gente acredito, for vivo, não, a gente eu também não vai- acredito, não. Porque aqui é outra cultura, não adianta você querer importar uma coisa que dá certo lá na Europa. Não, Aqui o brasileiro é ansioso, é imediatista, ele quer ver. Não adianta a cultura, né, mano? Não adianta, a gente pega um Ganhou gol- hoje, se perder amanhã já é uma merda. Não, né? já é uma merda. É, pra tudo, na cultura E se você do e não é Brasil só o inteiro torcedor, é atrasado, a né, imprensa também. cara? Às vezes eu leio umas notícias na imprensa que dá nojo. Uau, criticando a imprensa. Uau, criticando a imprensa. Cara, mas os caras metem o pau num treino. Ih! E a câmera travou. Sabe? Desde que hora tá travado essa merda aí? Sei lá, eu desde que hora tá travado isso. Puta, daqui a pouco nós falamos já uma hora e estamos falando que nem bobo. Pensei que tava aberto o negócio aí. Não, tava no Gera o vídeo aí, vê. coisa. Já. Então, voltando a falar da imprensa, né, que a gente tinha tocado, eu tinha tocado no assunto, que a imprensa, além dos torcedores serem imediatistas, a nossa imprensa, eles querem dar onde que não são, que eles lutam muito por isso, tem que dar tempo, mas eles mesmos fazem uma tempestade em copo d'água que só. São os primeiros a falar São os primeiros que tem crise no time, que né? tem crise no time, que o diretor já tá sondando outro treinador. Os primeiros já começam com essa picuinha, são isso, cara. Isso eu concordo. Isso é verdade mesmo. Isso é pra tudo, mano. Isso quer Então, vender, né, mano? É uma coisa que não dá certo no futebol brasileiro. Notícia ruim vende. Os técnicos já são acostumados assim, os clubes, a torcida e a imprensa. A nossa Cara, cultura sinceramente, é assim, eu não sou tem- técnico no Brasil, hoje em dia, se um time chega pra mim, eu quero contratar, beleza, quanto tempo? 2 anos, beleza, qual que é a multa? Só com a multa lá em gigantesca. cima. Pra Porque você ter na o pior tempo, das né? hipóteses eu saio rico, mano. É verdade. Tá ligado? Faria isso também. Uma maneira rápida e fácil de enriquecer. Não é. É. Tipo, tô lá, você vai me deixar fazer meu trabalho sossegado? Beleza, eu fico aqui. Se você quiser meter o pé pelas mãos e me mandar embora, pelo menos você vai me deixar rico, É. tá ligado? Verdade. Ele tem que partir do técnico, cara. Mas Tem assim, que- eu, sinceramente, eu era a favor de existir uma regra. O time só pode, sei lá, ter no máximo 2 técnicos durante o período do brasileiro. Tá ligado? É lógico assim, você teria que colocar algumas exceções. Por exemplo, o Atlético Goianiense já está no segundo técnico e indo pro terceiro. Mas por um motivo de força maior. Não foi ele que demitiu. O técnico saiu para assumir um outro time, entendeu? A partir do momento que você demite, você só poderia contratar 2. Começou, Entendi. demitiu, contrata outro, não pode demitir mais, tá Mudou ligado? de ideia, Diego? Não mudei de ideia, mas eu entendi o Raciocínio. raciocínio dele, né? Não, eu respeito, mas não concordo. Então tá bom, Não tem então. problema Né? nenhum. Não, eu respeito, mas você tá errado. Eu acho que não é assim que tem que ser as coisas, não. Não é assim que se resolve as coisas. Cara, porque assim, sinceramente, fica até chato, cara, porque, igual, por exemplo, o Corinthians. Beleza que a gente quer, como torcedor, a gente quer mais ver o Corinthians Se fudendo. se Né? ferrando. É, exatamente. Mas, esportivamente falando, cara, pô, Porque quando todos você perdem, baixa né? muito o nível, Todos cara. perdem. Você É, baixa todo o mundo nível perde. Porque é aquela história, se você tem um campeonato competitivo, Eles vão a tendência se equiparar por cima, né? Não, Tipo, e a tendência é você ganhar de tudo quanto é lado. É, ué. Você vai ganhar mais de televisão, você vai ganhar mais de exato. patrocínio, você vai ganhar mais de tudo. Exato. Você vai ganhar mais porque o Mais estádio vai estar bilheteria, lotado, É, tá ligado? Agora, você pega um campeonato igual o nosso, que tem, sei lá, 3, 4 times que só cumprem tabela, sei lá. Apesar que eu acho que todo campeonato tem isso, mas
Mas mesmo se o futebol continua bonito, né? Mas é diferente, é. Porque negócio, Ó, perder algum time tem que você perder. assistiu Rebaixado, um algum jogo- time tem que ser rebaixado. Você- Mas jogando futebol. Por decente. exemplo, qual que é... não tem nenhum campeonato mais gostoso de assistir que a Premier League. Você liga a televisão lá no sábado, no domingo, 11 horas da manhã, que é quando costuma passar os jogos, você tá assistindo, sei lá, Arsenal e Crystal Palace, Arsenal, Chelsea e Swansea. O jogo, você vê que os dois times são... Pode estar 3-0 pro outro time, mas a organização tática dos caras é incrível. Você vê os dois times se propondo aí ao ataque. Não, um bom exemplo Você não vê nego errando passe de 2 metros, igual você vê aqui no Brasil. Você vê que pelo menos os fundamentos básicos, os caras sabem. Os caras sabem virar uma bolinha ali de uns 20 metros, sabe dominar uma bola. Pô, você viu esse jogo do... Tava assistindo esse jogo do Corinthians, assistindo o segundo tempo do Corinthians e Ceará. Os caras tocavam a bola naquele Luan lá, o cara tá uma tiriça. O cara tocou uma bola pra ele de 2 metros e ele não dominou. A bola passou no vão dele e saiu pra lateral, cara. mas Eu acho, assim, tudo eu acho bem. um absurdo isso aí. Não, eu também acho. é. Eu também É acho. o Mas nível. assim, O nível só de lá é abrindo um muito melhor, parênteses, o problema do Lohan é muito mais embaixo. Porque o cara tá Não, com eu- depressão, tá com uma porrada de Será que coisa. Isso aí ele negou, né? A depressão ele negou, não sei se você viu. Não, eu Ele não cheguei a postou ver. no ele tweetou, né? Que Então foda-se, então mete pau. era incorreto. Isso aí é inverdade. Ele até xingou lá quem. Mas assim, eu até concordo. Mas eu dei o exemplo do Luan, mas no Palmeiras eu tenho um monte de exemplo, que é o que eu assisto todo jogo, é o meu time, então eu tenho, sei lá, tem uns 10 jogadores ali pra Eu acho falar que todo fácil. torcedor tem uns 4, 5 pra botar Então. na rela. Eu, por exemplo, tenho um que Ou seja, muitos todo torcedores time de São tem Paulo. isso aí, entendeu? Não, tem tem, jogador que... E é mais da metade do time. Então você vê que a gente tá equiparado por baixo. Não é no caso que eu tô falando da a Premier League. A Premier que, League, por Pô, exemplo. você pega esses timinhos que eu falei, timinho entre aspas, né? Que joga Everton, muito. Aquele Everton. o Everton Everton. ganhou do. Não, o Everton muito provavelmente vai ser um novo grande do campeonato inglês. Que ganhou agora a Premier uns 3 anos atrás do. O Leicester. O Leicester já é já virou um Eu time. tenho a camisa dele. Você tem? Já virou um time, se não é grande, já virou um time médio barra grande. Porque Ele tá equiparado ano ali tá- com o Tottenham todo da ano vida, tá entendeu? no G5. Uhum. Todo ano. Então, mas assim, a Premier League, eu particularmente acompanho muito. Eu tô lendo até um livro que ele conta a história de como a Premier League chegou ao ponto que chegou. De ser hoje o modelo para as Isso, outras ligas. isso. E assim, lá são, para começar, o campeonato não é organizado pela federação, igual é no Brasil. O Sim. brasileiro é organizado pela CBF. Não, lá a Premier League Pelos clubes. é pelos clubes. Ele tem a chancela da federação, mas a Premier League ela é uma entidade, não é só o nome do campeonato. A Premier League ela é uma como se aqui a entidade. gente tivesse Campeonato Brasileiro, uma E entidade. fosse isso, que o Campeonato Brasileiro, entre aspas, fosse uma empresa chamada Campeonato Brasileiro. Lá é assim que funciona. E lá eles têm a federação, entre aspas, é dividida em duas. É a que toma conta da Premier League, que eu não me lembro o nome agora, e tem a EFL, que é a responsável pelo campeonato da Segunda terceira divisão. e quarta divisão. E, lá você pega time de terceira e quarta divisão, os caras têm muita estrutura que muito time bom aqui no Brasil não tem. Por exemplo, um Fortaleza da vida, que agora está se reestruturando melhor com o Rogério Ceni lá. Você pega time da terceira e quarta divisão lá, os caras têm centro de treinamento com 3, 4 campos, o cara tem estádio O campo próprio. é aquele tapete, né? O campo é Eu aquele fico vendo os tapete. estádiozinhos da Inglaterra, sei lá, do Millwall da vida, do... Como é que é o nome do rival do Millwall lá? Pô, aí você tá de Enfim, sacanagem. esses estádios desses times de segunda, de terceira divisão lá, o gramado é um tapete, Não, cara. lá tem Nossa, tudo nível de qualidade. O arquibancadinha campeonato tem que ter bonitinha. a grama. O centro de Lá, treinamento dos caras, coisa... Nossa, eu não sei se aqui no Brasil tem, Você tá porque eu falando a desconheço o verdade, campeonato. Mas na Premier League, os caras, na regra do campeonato, tem o tamanho da... tem o tamanho da grama. ligado, isso A aí. grama tem que ter, sei lá, 10 centímetros de altura. Tem que não sei o quê. Os caras têm regra pra tudo, mano. Lá é tudo programado pra ter um certo nível. E aquilo que eu falei, pra quê? Pro espetáculo ser melhor, pro estádio ter um ambiente que o cara queira ir pro estádio. Então, maior tipo, número de sócios torcedores, porque lá também esse
faz muito sucesso. Não, lá sócio tem muitos torcedor. clubes que não vendem ingresso. É, só. O cara só entrega sócio. os ingressos do estádio tudo pro Manda sócio tudo pras torcedor. carteirinhas lá É do tudo pro sócio. sócio torcedor. Se você E quiser eu não comprar tô- eu não tô ingressos, falando, tipo, a gente você não compra tá pra falando daqui a da 2, 3 Premier, anos. não. Eu tô falando da segunda e terceira. Sim, Da segunda e sim, terceira sim. divisão. E detalhe, você pode assistir jogo da terceira e da quarta divisão, estádio tudo lotado. É. Não é igual aqui no Brasil, por exemplo, Série B, você vai assistir Né? jogo da Série B aqui no Nossa. Brasil, mano, tem Não. muita coisa que o cara tá fazendo churrasco. Né? É. Pior, tá? Na Neguinho arquibancada, pendurado tá em ligado? alambrado. É, não, Nada. não. Não Cachorro, tem público. Cachorro invadindo o campo. Não tem público. A questão não é nem que tenha público, É. que o cara tá pendurado por. A não ser o Santa Cruz, que eu acho que o Santa Cruz é o Santa. único time que lota estádio, independente da fase que tá. Verdade. Mas Ah, Série B, O quantas Ceará e o vezes Fortaleza, você que vê agora nada? os dois também estão na primeira, mas Sim. lotam estádio também. Sim, é time sim. de massa. Mas, meu, Mas é aquele negócio que é a cultura, cara. Você vê, na Europa tudo é mais avançado que aqui. Então Uhum. tudo isso reflete. entendeu? Não tem como comparar com o Brasil. O Brasil é um país neném, né? Tanto é que, por exemplo, Não Ah. tem como. a Europa é modelo, tanto que você pegar qualquer moleque de categoria de base hoje, qual que é o seu sonho? É jogar na Europa. O cara não tem mais o sonho de, eu quero ganhar o quero ser campeonato campeão da brasileiro Libertadores pelo meu time. Atlético Paranaense. Pelo É, Shell, eu cara quero quer- levantar O a cara taça quer que se Libertadores. foda o É. Atlético, quer que se foda O negócio dele é a Bahia, Europa. Eu quero ou jogar sei na lá, Europa. enfim. Entendeu? Travou aí não, né? Não, travou. Agora eu tô acompanhando. É. Senhora, viu? Tá louco. Antes estava minimizado isso aí? Não, eu tava no navegador. Ah, tá. Nossa. Aí, Ah, foi aquela hora que É. abriu o navegador. Aham. Aí eu abri pra ver as Pesquisar outras o coisas. Rafinha. Aí cagou tudo. É. Pesquisando. Enfim. Enfim, os técnicos vão continuar rodando. A imprensa vai continuar botando É. o nego na forca. É muito mimimi pra uma coisa que vai continuar acontecendo. E a gente vai continuar falando merda aqui. Falando merda, falando abobrinha, Não vai mudar nada, né? A gente tá só. Especulando. especulando. Pra deixar bem claro, velho. A gente aqui não tá pra falar a verdade, não. A gente tá aqui pra falar o que a gente acha que é e acabou. E foda-se, né? É aquela conversa. Conversa Aqui mais. só não é Conversa boteco de porque bar. o Diego não trouxe a cerveja hoje. Pior, Que ele cara. falou que ia trazer. Mas na próxima. Você falou que ia trazer? Ele Eu falou falei que algum eu dia. tenho áudio. Algum dia? Falei, a gente pode levar uma cerveja lá pra tomar. Você não e trouxe conversar. hoje? Tem um boteco que a gente comprava lá, mano. Não, Semana- se vocês quiserem, mano, Se- aqui tá tudo liberado. Inclusive tem o frigobar ali, a gente manda arrumar o frigobar pior, ali, é. bota ele aqui e já era, mano. Mas semana que vem a gente compra uma cervejinha aí. Que daí a conversa flui melhor. Arruma. Ó, o cara, mano, o cara só ativa o Jiraya. Libera o menino. Coloca até a sunga de ombro. Sunga de ombro é foda, hein? Vai dar Puta aquela merda. puxada aqui de lado. Tá. Daquela igual o suspensório. Borat. Rapaziada, então é isso. Menino da sunga. Muito obrigado se você acompanhou até aqui. Esse aqui é o retorno do Geraldinos com a nova formação aqui. Só sobrou eu. E a gente vai O tentar último dos moicanos. fazer um vídeo por semana. Acompanhe aí a gente. Deixa o like, compartilha aí. Valeu, galera. Rapaziada, ouvir Obrigado as a besteiras todo que a gente mundo fala. Valeu. Escutou aí o nosso podcast. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Acho que ele já pausou aí. Não. Falou.